Pessoal, boa noite. A gente está em São Paulo. Estamos aqui mostrando para vocês agora um gigantesco panelaço. Eu sou Kátia Passos. A gente está no programa Pensa Nisso. E aí vamos mostrar para vocês aqui um pedaço, né, do panelaço que está acontecendo em São Paulo e deve estar acontecendo em diversas outras cidades do Brasil. Pessoal, panelaço fortíssimo aqui em São Paulo, na capital. A gente está no centro. Enquanto isso, na outra tela, a gente tem aí o Inominável falando no dia de hoje. Mas sem áudio, né? Vamos ter esse áudio de panelaço aqui ao mesmo tempo. Ô, Kátia, agora ele... Oi? Ele lembrou que não tem remédio, né? Que não tem cura para Covid. Ah, eu não estou vendo o Bolsonaro, ainda bem, não tenho esse desprazer agora. E aqui vão começar, Cecília, algumas projeções também. Estou vendo aqui o pessoal se preparar nos prédios vizinhos, a gente está no centro, a gente vai conseguir ver. Vê se eu estou conseguindo focar para vocês, que eu estou com a câmera virada aqui. Mas estou tentando mostrar uma imagem mais legal. Tá balançando muito.
Ah, que bom. Como é que a gente está ao vivo no Facebook e YouTube também ou não? Nos dois, nos dois. Estamos ao vivo nos dois, tem 2.000 Legal, pessoas muito assistindo bom. a gente. E a gente Quantas? está focando aqui o Bozo também. Tá, quantas pessoas estão assistindo a gente agora? Mais de 2.000 pessoas. Que legal, gente. Vamos compartilhar, porque esse dia é histórico, é 31 de março, é dia da gente gritar durante todo o dia, ditadura nunca mais, né? E com esse cara na tela, mais ainda. Dúvida, pessoal, sem sombra de dúvida alguma, esse é o maior panelaço que a gente já teve desde o início da pandemia, desde o primeiro que nós transmitimos, exatamente desse ponto aqui de onde a gente está hoje novamente, né? Eu estou hoje sozinha aqui, naquele dia tínhamos mais outros jornalistas livres. E essa é a resposta que o povo está dando a essas posturas absurdas aí desse inominável. Já consigo ver algumas projeções ali que estão sendo feitas. A gente deve receber imagens mais ampliadas dessas projeções também. Ao vivo, direto de São Paulo, panelaço, em protesto ao inominável. Aquele que tem que renunciar, tem que se retirar imediatamente. A gente está no programa Pensar Nisso e logo mais a gente também vai contar outras novidades para vocês, debater outros assuntos. Vamos ouvir. Ô, Kátia. Oi, tô aqui. Deixa eu te falar, tem quase 4.000 pessoas assistindo a gente.
mas parece que o som ele fica muito mexido. Tenta manter aí a câmera parada para ver se o som pega melhor. Perfeito, vou fazer isso já. Tá bem. Cecília? Oi, Kátia. Oiê! Como é que tá aí o áudio? O pessoal tá conseguindo ouvir melhor agora? Eu consegui ouvir melhor agora, mas é que eu acho que como gera muito ruído, o programa não consegue captar tudo, entendeu? Mas acho que quando tem uns gritos a gente consegue ouvir, então seria legal você ir narrando aí, enfim, um pouquinho do que você ouviu. Tá. Bom, gente, ó, tô pegando aqui os retornos da Cecília. O som é mesmo embaralhado, viu? Para além dos programas não conseguirem captar, a gente tem a questão de que são muitos ruídos ao mesmo tempo. Isso quer dizer que eu ouço todos os gritos que vocês podem imaginar daqui de onde eu tô, no alto de um dos prédios aqui no centro. Fascista, ele nunca, foi resgatado muitas vezes aqui nas falas, nos gritos da galera. Fora Bolsonaro, fora Inominável. Tem grito que eu nem entendo, gente, que é muita coisa, e tem muita panela, mas tem muita buzina também. Tem muito som de buzina. O pessoal da Uber, que entrega de moto, vi muitos passarem aqui e fazerem tipo uma carreata de buzinaço juntos. Isso foi bem legal de ver daqui de onde eu tô. E as panelas não param, né? As panelas, clássicas panelas, não param. Sabe o que eu ouvi de engraçado aqui, Kátia? Aqui em Pinheiros? Perigo sanitário. Ô, louco! Perigo a galera tá criativa. Perfeito, perfeito. Perigo sanitário, cara. Bolsonaro é um perigo sanitário. Muito bom. Cissa, eu vou então encerrar aqui a minha participação e daqui a alguns minutinhos eu volto. Você pode ir tocando aí com o Emílio? Tá, eu vou manter aqui com o Emílio e volte logo, volte logo. Perfeito, 3 minutinhos só para lavar as mãos, tirar a roupa e voltar para falar com você. Legal, legal. E valeu, aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. Obrigada, Kátia. Então, eu estava ouvindo o panelaço aqui no Tatuapé também teve. É que eu estava tentando ouvir o que o presidente estava falando na televisão para a gente poder ver o discurso dele. Ele abriu a fala dele falando que o ministro do Exército falou que é o maior desafio da geração dele. Um recado claro, porque ele cita um comandante do Exército que foi entrevistado e disse isso há uns dias atrás, e ele incorpora esse discurso na fala dele. E ele, o tempo todo, voltou a falar aquela coisa da OMS, né?
que os autônomos, especialmente, têm que trabalhar, porque os autônomos são uma base importante que apoiou ele para presidente, e ele quer manter a popularidade nesse setor, né? E o próprio diretor da OMS disse que é para todo mundo ficar em casa, e repudiou a fala do Bolsonaro que foi feita de manhã, certo? Sobre isso. Ele repudiou essa fala publicamente, já, se não me engano, pelo Twitter, e assim, o que de novo ele anunciou? Nada. Entendeu? Porque ele disse das medidas, os R$ 600, que não é uma medida dele, certo? A medida da Câmara, do Congresso Nacional, ante a incapacidade dele de fazer alguma coisa, o Congresso foi obrigado a fazer, essa é a realidade. Proposto pela oposição, né? Uma iniciativa, um projeto de lei que foi uma iniciativa da oposição, dos partidos de oposição, depois abraçado pelo Maia, enfim, diante da incompetência desse governo, né? Aí ele falou de adiar o reajuste dos remédios por 60 dias, que foi uma medida que foi anunciada hoje, e ele disse uma frase, deixa eu tentar localizar aqui, que o efeito colateral das medidas de combate ao coronavírus não pode ser maior que a pandemia, algo assim, não está literal, porque eu estava anotando, então, mas esse é o sentido, quer dizer, o que ele quer dizer é que o remédio não pode matar o paciente. Mas aí, eu tenho só uma coisa para falar para o seu Jair Messias Bolsonaro. Qualquer governo que se planeje já sabia que isso ia acontecer. Se ele tivesse tomado a sério o coronavírus e a pandemia, e vamos lembrar, no começo foi ele que cobrou da OMS para declarar pandemia, certo? Mas que medidas ele tomou? Vendo que os outros países já estavam tomando medidas nessa direção, Estados Unidos, vários países, no sentido de pagar os trabalhadores do confinamento, se ele tivesse adiantado 20 dias, um mês, as pessoas estavam recebendo hoje, Cecília, porque elas só vão receber do dia 10 de abril ao dia 16. É isso. Entendeu? Mas vamos esperar um pouquinho a Kátia chegar? Eu vou aproveitar para dar uma lidinha nos comentários. Paula Gasparini, aqui em Perdiz, a SP teve buzina, fogos, panelas e muitos gritos de fora Bolsonaro. A Nilza, ditadura nunca mais. A Evelyn, bairro da Consolação, muitos gritos, assassino, genocídio, também ouvi esses aqui, viu, Evelyn? Genocida, capiroto, volta pro inferno, tem de tudo. Seu lugar, Almira, seu lugar não é aqui, vá procurar a turma de milicianos. Deve ter respondido algum Bolsonaro. O Marcelo, fora Bolsonaro. Deixa eu ver aqui. A caixa de som estragou, diz o Emerson. Pois é, só dá panela agora. A caixa de som enterrou bem na hora da panela. A Agatha diz, paga logo, Bolsonaro. Emílio, ele já assinou o decreto? Já editou o decreto? Eu não vi notícias. Até às 5 não tinha. Eu não vi nenhuma notícia. Eu estava procurando na imprensa agora à noite, eu não vi nenhuma notícia. Eu acho que ele ainda... Pois é, engraçado ele agora ter, né? Eu acho que talvez saia no Diário Oficial de amanhã, e tem que esperar. Mas assim... Mas ele poderia ter feito um de urgência, não poderia? Então, é aquela coisa. O problema que a gente está vivendo, é o seguinte, eu volto a falar, a questão é que o Estado tem que se antecipar aos problemas. Porque todos os economistas, aí da esquerda aos liberais, tá? Todos, menos o Guedes, né? Menos esses liberais aí do Guedes. Mas todos concordam que o Brasil demorou muito para reagir. Todos. Então, o que acontece? Se tivesse, aí é que o tempo faz a diferença. Ô, Emílio, só desculpa te interromper, eu vou tirar
eu vou excluir pessoas que estão falando palavrão, são bem poucas. Então, Samuel, Alexandre, tchau para você, vai procurar a tua turma, tá bom? Tchau, tchau. Sem palavrões, a gente aceita todas as participações, inclusive as que discordam, mas palavrão não vai rolar, xingamento aqui, enfim, só para xingamento de baixo calão, para ofender, não. A não ser que seja para ofender os superpoderosos, né? Mas ataque a quem está aqui trabalhando voluntariamente, enfim, não dá. Não dá, não. Bom, pode continuar aí, Emílio. Continua aí. Estou falando que exatamente essa questão do tempo. Se as medidas tivessem sido tomadas alguns dias atrás, as pessoas estariam recebendo hoje. E eu estou falando isso porque a própria mídia está falando que na periferia as pessoas estão com fome, muitos estão saindo para trabalhar, que são autônomos, tá? E isso pode aumentar a contaminação e expõe as pessoas ao risco. Então, se as pessoas tivessem, neste momento, não é daqui a 10 dias, 15 dias, já um alimento, já uma renda, certo? A situação estaria muito mais fácil. Aí é que a gente fala da falta de planejamento, de previsão, entendeu? Por que isso aconteceu? Porque o Paulo Guedes ficou na pauta das reformas, e ele não queria essa pauta de, vamos dizer assim, de combater a recessão mundial. E ele mesmo declarou que só quando votou o BPC, que foi acho que há uns 15, 20 dias atrás, que ele acordou para essa pauta do combate à recessão. Então, os dias, a falta de planejamento do governo fazem... Tudo bom, Catinha? Fazem falta agora, porque as pessoas, às vezes, não têm como esperar 10, 15 dias para receber o dinheiro, porque elas querem comer agora, não é daqui a 10, 15 dias. Então, o grande problema é esse. Depois, eu acho que deixa a Kátia falar um pouquinho, vocês também, depois eu volto aqui para fazer a análise dele, porque ainda tem a questão da vida, tá? Isso aí. Fala aí, Catinha, você que estava lá em cima. Pessoal, vocês estão bravos aqui? O que está acontecendo? Tem gente mal educada aqui com a gente hoje? Nós não vamos dar bola. O negócio é o seguinte, ó. Eu estava ali no prédio, né, em cima, agora mostrando um pouquinho do panelaço para vocês. Vou dizer, viu? Olha, de todos os que eu vi até desde o início da pandemia, acho que esse foi o mais forte, o mais representativo. Posso dizer que dos prédios no entorno desse prédio que eu estava aqui, não vi outros prédios nos dias anteriores serem tão unânimes, né? Porque sempre as pessoas, não sei se porque hoje também é o dia 31 de março, não sei se vocês já falaram dessa pauta do 31, mas eu fiquei bem impressionada, assim, eu não sei se vocês viram que eu não conseguia nem narrar muito, né? Porque eu achei que eu estava até um pouco emocionada, na realidade, de ver que as pessoas estavam indignadas realmente, né, cansadas dessas posturas todas. Eu acho que a gota d'água realmente já passou há muito tempo, acho que já derramou esse balde há bastante tempo, mas essa passeada que esse presidente deu lá no Brasília, provocando aglomeração, foi um balde de água gelada nas pessoas de vez, né? Quem não acordou, acho que despertou. Então, eu acho que foi muito representativo tudo que aconteceu. Eu fiquei bem feliz de ter tido a oportunidade de ouvir, e o mais legal, né, eu ia ouvindo vários tipos de grito, né, várias criatividades, assim, arrumaram várias outras alcunhas para o Bolsonaro, nesse momento, que tem relação com a pandemia, que são coisas também que não tem relação, enfim, uma coisa bem, assim, achei muito representativa, a indignação, o cansaço, enfim, eu acho que, assim, o gado, se não acordou, vai ficar bem escondidinho agora.
entendeu? Porque eu acho que tem que ter vergonha, tem que ter vergonha mesmo, e eu acho que é legal ter vergonha, eu acho que é legal assumir o erro, eu acho que é legal as pessoas que ainda não estão, assim, completamente fora desse limbo, desse pesadelo, mas que ainda nas próximas semanas certamente vão acordar, que elas também se posicionem. Né? É democrático o processo. Agora, eu fiquei assustada, hoje mesmo de manhã, esse cara fez uma live lá na porta do Palácio do Planalto e tinha bastante gente aglomerada ali de novo para vê-lo, não é? Não, bastante não, tinha 50 pessoas muito aglomeradas, 50 não, tudo bem, mas 50 pessoas... cada uma dessas passa para mais tantas, né, cientificamente falando, digo, né, estou dizendo do ponto de vista, eu não queria que tivesse ninguém, né, estou falando da preservação da vida das pessoas, não é? Então, do ponto de vista sanitário, ele é um perigo, como diz meu vizinho aqui. Perigo sanitário, perigo sanitário. Realmente o perigo, é um sanitário, gente, sanitário aberto, a céu aberto, um esgoto, né? Impressionante. É isso, as minhas considerações sobre o panelaço são essas. Vocês estavam aí debatendo qual assunto exatamente que eu cheguei a esse o Emílio estava fazendo aí traduzindo aí as coisas que ele falou, né? Eu ainda não falei, mas eu acho que as minhas considerações das últimas 24 horas é que o Bolsonaro está bem isolado, né? E agora, o que ele faz bem, eu acho, é de ir para a TV e falar, né? Porque daí ele se agarra mais um pouquinho nesses 30%, se é que ele ainda tem 30%, eu acho que agora ele já deve ter uns 15% ou 10%, enfim, mas aí ele fala mais diretamente, né? Entrando toda hora, 2 ou 3 vezes por semana, não sei quanto que ele está pensando em entrar, mas me parece que ele faz uso desse dispositivo a toda hora, e isso é uma estratégia pensada, demonstra que de louco ele não tem nada, né? Porque ele está usando, ele vive falando mal da imprensa, mas esse é um momento em que essa imprensa tradicional está grande, está forte, né? Todo mundo tem reconhecido o trabalho dessa imprensa, e aí nessa hora ele vai lá, porque eu estava vendo se ele ia acompanhar, fazer também pelo Facebook dele, ele não fez, ele usou só por agora, pode ser que agora ele vá reproduzir, mas enfim, ele usou só o expediente da TV, né, dos canais oficiosos de comunicação, né, do país. Então, ele é bem espertinho, de burro ele não tem nada, né, ele está cada dia mais isolado, é fato, parece que hoje ele andou até dando umas choramingadas por aí, né, foi chorar lá no General Heleno, foi chorar lá no Santa Cruz, não é isso, Emílio? Porque ele vai bater lá, foi bater na porta, o presidente foi bater na porta do general, aí ele age como um capitão mesmo, né? Aí para pedir a bênção do general, porque ele está isolado, ele está sozinho, o Mandetta, ao contrário de sexta-feira passada, deu no pé, resolveu se pirulitar dessa, porque ele viu que não ia dar para ele, né? Acho que a última. Oi. Pode falar, Emílio. Acho que está travando. Travou? Ah, tá bom. Travou, mas acho que ela voltou. Então fala aí, Cícero. Não, eu ia completar já, assim, o Mandetta já deu no pé dessa e já está se afastando. O Moro, que estava em silêncio, resolveu ir para a turma do Mandetta, né? Rapidinho. Então, assim, esse governo é muito louco, porque a gente está assistindo ele aí com o poder das redes sociais e da imprensa livre, a gente está vendo ele derreter na nossa cara, né? E é cansativo assistir a história acontecer na nossa frente, mas também é bem
emocionante, gratificante. É isso. Deixa eu falar uma coisa antes, Emílio. Tem um comentário aqui, Cissa, da Salete de Fátima, dizendo que a revista Veja teve acesso ao resultado positivo dele e da Michelle. Estão esperando o momento certo para divulgar a nota do valor econômico. Eu não vi, Salete. Vocês viram alguma coisa? Eu não vi. Já tinha saído isso. Não vi. Mas assim, não foi publicado, então, mas já tinha saído umas notinhas que eu tinha visto sobre isso. Aonde? Não, nos comentários. Saiu na Veja. A nota saiu na Veja. Na Veja. É? Agora, agora eu não lembro, eu tenho que procurar, mas eu vi uma nota. Depois a gente vê, pode aferir isso, Salete. Vou dar uma procurada. Porque a gente não gosta de falar nada sem antes apurar. Mas sabe o que eu estou achando legal? Os bolsominions que estão aqui. Mas eu só quero falar que é legal vocês ficarem aí, entendeu? Fiquem aí mesmo, porque é interessante a gente, se vocês quiserem debater, quiserem colocar comentário qualificado, com certeza a gente vai ler também. Vamos lá, Emílio, acho que é você, ou era a Cecília, não lembro mais. Cecília, você quer pode falar? Pode falar. Então, eu só queria falar uma coisa. Desde a semana passada, há uma mudança no discurso do desgoverno, que isso via o Paulo Guedes, que ele começou a falar de união nacional, porque os investidores internacionais começaram a dizer nas suas notas que a desavença interna estava fazendo que o PIB caísse. Então, o que o Paulo Guedes fez? Foi tentar falar, não, estamos unidos, nós, o Congresso, as declarações deles são nessa linha. E o que está acontecendo? Bom, quem quer unir o país, me desculpa, não vai fazer pronunciamento de rede nacional de televisão e rádio no dia que tem um panelaço marcado, né, Kátia Passos? Com certeza, com certeza. Então, ele o fez porque os gestos e a data que ele fez o panelaço mostra o quê? Que ele está abalado de um lado e ele quer tentar recuperar uma base que perdeu. Mas, então, ele continua de uma maneira velada, querendo fazer luta política. Ele poderia ter feito essa manifestação, não hoje, poderia ter feito amanhã ou quinta-feira, certo? Então, isso é um ponto. Outra coisa que ele tentou o tempo todo dizer é que ele está preocupado com a vida dos brasileiros. E, em um dado momento, ele agradeceu o pessoal da saúde, os caminhoneiros e o homem do campo, ou seja, a base ruralista, né? Vamos ler assim, os caminhoneiros e o setor autônomo que o apoiam, que é uma base que ele quer manter, e, obviamente, os trabalhadores da saúde, que ele também teve apoio de muitos médicos, que estão desacreditados dele nesse momento. Então, é um discurso que tenta manter sua base no momento que ele está muito fragilizado e isolado, né? Dessa maneira, ele falou assim, a nível econômico, eles estão discutindo uma medida provisória, que é aquela história da jornada de trabalho, reduzir a jornada para dar um valor para o trabalhador que já terá sua jornada diminuída, mas essa medida provisória não saiu até agora, e é isso que se esperava que ele fosse anunciar, né? Outro dado, que depois eu comento, que eu acho que vale a pena a gente ver, dado que saiu hoje do IBGE, pouquíssimo falado pela mídia. Conte-nos. O desemprego em fevereiro, tá? E especialmente nos autônomos. Então, depois eu falo sobre isso, mas só para dizer que a situação já não estava boa e agora deve estar muito pior, os dados que vão vir aí para março, abril. Tá? Perfeito. Eu tenho uma coisa que eu queria comentar, só para a gente mudar um pouquinho esse assunto desse nominável, que não, enfim. Mas é coisa boa, né? Para quem não viu hoje, a gente, no horário do almoço, mais ou menos, ali, meio-dia e meia, 1 hora, sei lá, a gente anunciou. A gente deu uma notícia aí exclusiva, né? Foi uma notícia que veio do Miguel Nicoleles, que é neurocientista, e que ele escolheu os jornalistas livres para dar essa notícia em primeira mão. A gente ficou muito, muito, muito feliz. E a grande notícia que vai ajudar o Brasil nesse momento de pandemia é que ele aceitou
o convite do governador da Bahia, o Rui Costa, para coordenar, conjuntamente com o ex-ministro de Ciência e Tecnologia, o Sérgio Rezende, uma comissão científica de assessoramento ao consórcio do Nordeste. São 9 estados que já estavam tomando medidas de segurança sanitária, não é, no enfrentamento à pandemia de Covid-19, e esse comitê, essa comissão científica já tem um plano, já que foi apresentado pelo Miguel Nicoleles na semana passada. Esses governadores, eles leram esse projeto, esse plano, gostaram muito e o convidaram, então, a partir desse projeto já estabelecido, para coordenar essa comissão científica. É um super acalento para a gente. Quem conhece o Miguel Nicoleles sabe, né, de toda a qualidade que o Miguel traz, não é, para esse tipo de pesquisa, estudo e solução prática sobre esse momento. Então, a gente ficou muito feliz de ter tido essa informação, dele ter nos convidado para sermos os interlocutores, né, dessa notícia tão boa para o nosso país. E depois, gente, a ideia é que esse grupo de estudos, né, esse grupo de estudos e práticas científicas no enfrentamento à pandemia do Covid não fique só no Nordeste, que ele também se estenda para outros estados que querem utilizar essa inteligência, não é, para preservar vidas. Muito legal, né, gente? Muito, muito, muito legal. Muito legal, bom. Muito legal, muito bom. Boas notícias. Precisamos, né? E o Miguel também, Cecília, Emílio e galera, a gente vai ter, já está tendo, né, o Miguel, alguns Sim. 2 ou 3 dias, já como nosso querido, vamos dizer que a gente pode chamar o Miguel de colunista dos Jornalistas Livres. Ele já tem um canal, claro, no YouTube, onde ele fala mais com aprofundamento sobre ciência, não é, nesse campo, especialmente agora da pandemia de Covid, e aí todos os vídeos que ele produz, a gente está repostando aqui nos Jornalistas Livres. Ontem saiu o primeiro episódio, hoje o episódio 2, o episódio 2 se chama A Face do Inimigo, e toda sexta-feira ele vai vir aqui ao vivo, com exclusividade nos Jornalistas Livres, fazer um apanhado de toda semana, das principais notícias e destaques, e vai desmistificar qualquer fake news que tenha aparecido aí durante a semana, né? Então, ninguém melhor do que um neurocientista, do que alguém que realmente vai trabalhar com o que nos interessa agora para salvar vidas, que são as soluções científicas para enfrentamento da pandemia. Tem gente lembrando aqui do consórcio do Nordeste, né? É isso, o consórcio do Nordeste, são aqueles estados, né? Não sei se eu falei consórcio do Nordeste, mas é isso, né? Aquela junção de governadores interessados, enfim, em ações, entre elas agora, ações de valorização da vida do povo nordestino, mas em especial agora de enfrentamento à pandemia. A Roseli Martins está falando grande Nicoleles. Ele é demais mesmo. Grande, grande. Bombou hoje na rede a notícia dele estar indo aí para a Bahia. Na verdade ele vai fazer essa ponte, não é? O comitê é na Bahia, porque sai ali do convite do presidente do consórcio do Nordeste, que é o governador da Bahia, que é o Rui Costa. Então vai ter essa ponte, e aí muito interessante vocês saberem que essa força que vem para nós, do Nicoleles, ela não vem sozinha. Esse comitê científico também é integrado, composto por outros cientistas também americanos, né, porque o Nicoleles também é professor no exterior. Então, enfim, a gente tem tudo para enfrentar de uma maneira muito mais sadia do que essa que vem sendo nos colocada aí, não é, por esse moço que se diz presidente, a pandemia do Covid. E assim, uma coisa que é muito linda quando eu ouço o Nicoleles falando, e aí já tive a oportunidade de entrevistá-lo 2 vezes essa semana, é o fato dele tratar, ele fala, eu sou cético, né, como muitos cientistas, mas ele tem uma coisa muito humanitária, né, ele estudou ciências sociais, então isso faz total diferença, não é, nessa questão do tratamento da pandemia, e é muito, muito, muito rico a gente ouvir o Nicoleles falando. Então assistam os vídeos dele, tá no nosso canal do YouTube, vai também ficar no Facebook,
Mas é isso, durante toda sexta-feira vai ser 19h30, a gente está acertando esse horário, assim, tentando fechar isso. Venham aqui, vão ser 10 minutos, um pocket com o Nicoleles fazendo o resumo da semana de tudo que tem a ver com o Covid-19. Isso aí. E aí, Emílio, quer falar mais? Hoje eu não preparei uma pauta, eu achava importante entrar aqui para a gente fazer mesmo o panelaço, que você fez super bem, cara. Então, eu entrei aqui mais por conta disso mesmo. E aí eu deixo com vocês. Eu posso falar um pouquinho, se você quiser, já que você tocou no assunto das pesquisas. Posso falar para vocês os últimos números das pesquisas. São pesquisas por telefone, porque os grandes institutos, Ibope e Datafolha, não estão fazendo pesquisa, né? Também pesquisas por internet, né? Saiu a Quest, que é uma consultoria, fez uma pesquisa que apontou, na verdade, um aumento do negativo em 5 pontos, de 35 para 40, e o positivo caindo de 30 para 28. As maiores... Desculpa, Emílio, eu não acompanhei o dado, acho que tem gente também que não acompanhou. O dado é sobre o quê? Positivo e negativo quer dizer o quê, exatamente? Do que em relação... Negativa, a visão negativa do Bolsonaro. Isso, você não falou. De 35 para 40, aumento de 5 pontos. Isso aqui foi na diferença de 15 dias, tá? Porque teve uma pesquisa no começo de março e outra agora, aí por volta do dia 20 de março. Subiu 5 pontos. E o positivo, a imagem positiva do presidente caiu de 30 para 28. Em geral, ele é mais rejeitado pelos pobres, pelos jovens, pelas mulheres, tá? E no Nordeste. Em geral, é isso. Outra pesquisa, um dado importante dessa pesquisa, a desaprovação entre os evangélicos caiu 10 pontos, de 46% para 36%. Tá, então aumentou a desaprovação dele com as igrejas, né, evangélicas. Exatamente. E a outra pesquisa que saiu é a Big Data, a ideia Big Data, que foi feita no dia 24 e 25 de março, quer dizer, bem próximo, que dá também isso, 40% desaprova, 28% aprova, tá? E eles têm uma comparação com janeiro, a desaprovação subiu 6 pontos. Então esse movimento que o Bolsonaro, obviamente, tem pesquisas pela SECOM, né? De telefone e tal. Então, o fato dele ter chorado hoje mostra que isso aqui deve ter piorado, na minha avaliação, certo? Então, esses aqui são números que eu fui pesquisar e levantei para ajudar a gente ter uma noção de como que está a situação hoje, né? Só, assim, obviamente, na minha avaliação, a situação deve estar piorando, que conforme a irritação das pessoas, o que a Kátia disse, vai aumentando, a desaprovação dele vai aumentando também. Então, a base dele está... eu acho que o pronunciamento dele é exatamente para segurar essa desaprovação que está aumentando. É engraçado o Bolsonaro ter chorado hoje, porque uma das coisas que a extrema-direita faz toda hora, e isso não é de agora, isso já é desde o governo Lula, desde o governo Dilma, quando a Dilma fez a Comissão da Verdade, implementou a Comissão da Verdade no país, falar que a esquerda está chorando, que os esquerdistas estão chorando. Aí hoje, bem hoje, no dia 31, o Bolsonaro vai chorar, né? Não sei se vocês estão me ouvindo aqui, falhou aqui um pouco a conexão, não, mas é muito doido, né? Que ele tenha ido chorar hoje, quer dizer, quem chorou no final foi o Bolsonaro, gente. Quem chorou no dia 31 foi o Bolsonaro. E aí tem gente aqui, Kátia, lembrando Fora Mourão, e ele queria lembrar que hoje o Mourão fez uma fala horrorosa sobre o golpe de 64, falando que é um golpe, um dia de vitória, sei lá o quê, para lembrar, que eu nem sei o que ele falou Deixa merda. Eu pegar aqui a frase dele. Eu não vou lembrar o que ele falou, eu já li hoje 3 vezes isso, mas assim, falou que hoje é um dia de glória, né?
Bom, enfim, queria lembrar isso, e aí falar que a gente fez uma entrevista hoje com o Ivan Seixas, que é um militante por memória, verdade e justiça, né? Que está aí nas nossas páginas, um cara que foi preso aos 16 anos, que viu o pai ser torturado e assassinado, assim como as suas duas outras irmãs e a mãe, que viu o marido ser torturado e morto, ao vivo, a cores, né? A gente fez essa entrevista, foi muito bonita, eu e o Emílio, e fizemos mais cedo uma entrevista com uma psicanalista do Instituto SEDES, mas aí voltado mesmo para as questões do Covid, do isolamento, enfim. Queria lembrar o dia de hoje só e falar que quanto mais o Bolsonaro abre a boca, mais o Ibope dele vai caindo, né, Emílio? Deixa ele falar, vamos deixar ele falar, vamos ouvir o que esse homem tão iluminado tem para falar, né? Porque cada vez que ele fala, olha, a moral dele vai caindo lá no pé. E os bolsominions vão ficando cada vez mais bravos e começam a atacar a gente. Deixa o pessoal. Dá Ibope. Por falar em renúncia ou impeachment, eu tenho uma notícia em primeira mão para dar aqui para vocês, mas acho que o Emílio vai falar a frase do digníssimo. Eu vou falar a frase do Mourão. Esse foi o Twitter que ele colocou na rede. Eu vou ler na íntegra. Parece ser hoje, né? A gente está rindo, sei lá. Bom, vamos lá. Há 56 anos, as Forças Armadas intervieram na política nacional para enfrentar a desordem, subversão e corrupção que abalavam as instituições e assustavam a população. Com a eleição do general Castelo Branco, iniciaram-se as reformas que desenvolveram o Brasil. Essa é a frase. E de manhã, o Bolsonaro falou a seguinte frase sobre o 31 de março. Hoje é um grande dia da liberdade. Tá bom. Silêncio, né? Reticências. Gente, contar para vocês que eu fiquei sabendo agora há pouco, antes do panelaço contra o Bolsonaro e a sua turma, que o Partido dos Trabalhadores escreveu uma carta, a parte, né, um terço da Executiva Nacional do Partido dos Trabalhadores escreveu uma carta para a presidenta Gleisi Hoffmann, que é a presidenta nacional daquele partido, pedindo a renúncia do Bolsonaro, entre outros pontos. São 11 pontos de uma força, né, que o PT está fazendo já, desde o início da pandemia, desde antes da pandemia, mas fortaleceu aqui, né, no início da pandemia. E aí, o secretário de combate ao racismo do PT, aqui no estado de São Paulo, me mandou um áudio de 1 minuto e pouquinho explicando a ação do PT. Eu vou colocar aqui o áudio para o pessoal ouvir, e a carta a gente vai publicar logo mais aí nas nossas plataformas. Quem quiser assinar, é só... Depois a gente vai colocar o método de como é que faz para assinar, etc. Mas é bem legal a fala do Tiago Soares, que é esse secretário de combate ao racismo do PT, do Partido dos Trabalhadores aqui no estado de São Paulo. Vou colocar aqui. Olá, Kátia, tudo bem? Hoje eu assinei em conjunto com diversas lideranças do PT, mais de 1/3 do atual diretório nacional, a direção nacional do partido, uma carta direcionada à presidenta, né, e aos membros do diretório nacional, solicitando a convocação extraordinária virtual do diretório para a gente dialogar sobre o Fora Bolsonaro, sobre o desfecho dessa crise institucional que está criada, está colocada. Nós tivemos uma reunião do diretório nacional em março, há uns 15 dias atrás, tinha o debate sobre o Fora Bolsonaro, mas a maioria decidiu colocar o debate da derrota global do governo Bolsonaro, não achava que estava adequado ainda naquele momento assumir o Fora Bolsonaro, mas nessa semana, desde o último pronunciamento do Bolsonaro, a conjuntura acelerou, mudou mais ainda, está mais perplexa, né? Está mais difícil.
a presidenta, já com a Haddad, assinou uma carta pedindo a renúncia. Eu sou daqueles que só a renúncia não basta. Nós queremos fora Bolsonaro, fora Mourão, e nós defendemos a antecipação das eleições presidenciais após a pandemia do Covid-19. Então, esse é um debate que o Diretório Nacional do PT vai fazer. Essa carta teve um efeito bom, porque a presidenta ouviu, né, mais de um terço dos membros do DN e convocou a reunião para o dia 10 de abril. Se tiver muito... É isso, gente, é isso. Então, acho que deu para vocês ouvirem aí um pouquinho, né, desse áudio que o Thiago mandou para a gente, Thiago Soares, que é secretário de combate ao racismo, tema que é a base, né, eu sempre falo isso aqui no Jornalistas Livres, que o tema do combate ao racismo estrutural é a base de tudo que a gente está vivendo. É claro que a gente tem agora uma crise sanitária gigantesca, mas a gente sempre tem que pensar que a base dos nossos problemas, não é? É aquela questão, aquela velha questão da reparação histórica. Enfim, era isso que eu tinha para falar, gente. Então, eu queria falar um pouquinho, eu só vou falar um dado aqui da questão do desemprego. Peraí, eu queria falar... Fala, Cícera, pode falar. Não, tudo bem, mas eu queria falar sobre a carta ainda, carta, porque a Kátia me mandou, antes de começar o programa, a carta, e eu li, e eu falei, eu queria assinar essa carta também, eu queria assinar embaixo dessa carta, porque é o seguinte, essa carta lembra também que ele cometeu vários crimes, tá? Mas a carta destaca 2 artigos do Código Penal, que aí eu queria ler um pouquinho, que é o artigo 267, que trata sobre causar epidemia mediante a propagação de germes patogênicos. E o artigo 268, infringir determinação do poder público destinada a impedir introdução ou propagação de doença contagiosa. Ou seja, se o Mourão estivesse funcionando do jeito que ele dizia lá quando ele era juiz, né, de que ele era um cara legalista, um cara que seguia as regras, tal, o Bozo tinha que sair preso, ele tinha que mandar prender o próprio presidente que ele representa, né? Então, assim, o Bozo já cometeu diversos crimes de responsabilidade e deveria sair, não só pedir renúncia, enfim, destituir o Mourão também, como ele deveria sair de lá preso, ele e os outros que ajudaram a trazer essa doença para o Brasil, né? Porque foi um grande foco, que foi os próprios amigos do presidente foi um grande foco da disseminação dessa doença no Brasil, e sair de lá preso e, enfim, algemado. Eu estou torcendo por isso. Fala, Emílio. Não, eu só ia falar que é o seguinte... Final, né, gente? Acho que já estamos... acho que a gente pode ter eu só vou falar o seguinte, que eu acho que esse dado aqui é muito importante para a gente entender, inclusive, por que as pessoas estão com dificuldades. Porque você lembra que nós fizemos uma matéria sobre o mandar embora os merendeiros, o pessoal transporte escolar que não estava trabalhando? Esse dado de fevereiro aqui que saiu mostra que no setor público, trabalhadores sem carteira, teve uma redução de 332 mil pessoas. O desemprego em fevereiro subiu de 11,2 para 11,6. São mais de quase 470 mil pessoas a mais. Isso em fevereiro, antes de começar a crise que estamos vivendo. Então, a situação já estava ruim, é isso que eu quero dizer. E o rendimento dos trabalhadores caiu R$ 7,00, rendimento médio, tá? Então, esses números mostram, os desempregados chegaram a 12,3 milhões de pessoas. A crise que estamos vivendo. Então, assim, eu acho que é importante esse número para a gente mostrar a questão da gravidade da situação e como que o governo demorou para agir.
Então, a situação econômica já não estava boa em fevereiro, o governo demorou para agir, e aí a emergência para as pessoas na periferia de ter o alimento aumenta, né? E isso é um crime, entendeu? O crime principal que o Bolsonaro está cometendo. E aí, todas essas coisas que o Paulo Guedes fez e tal. Está cortando muito a minha... É isso. Acabei aqui. Tá bom. Eu acho que é isso, né, gente? Podemos encerrar. Podemos voltar amanhã ou depois, com comentários, enfim, podemos encerrar agora, se não sei se chegou para você com o delay que eu comecei a falar. Para quem começou a assistir a gente agora, bem no finalzinho, esse aqui é o programa Pensa Nisso, é um programa de comentários de notícias, e agora a gente está completamente focado, claro, em tudo que tem a ver com Covid-19, com a pandemia, mas, sobretudo, também tudo que tem a ver com o enfraquecimento do governo Bolsonaro, que é nítido. Não adianta os bolsominions virem aqui na nossa página, nos comentários, encherem de robôs, não adianta, né? Acho que vocês têm que aceitar que dói menos, eu acho que é momento de também rever, não é, as suas posições. Acho que é tempo de fazer um debate de todo mundo, gente, ficar unido para enfrentar a pandemia do Covid-19, isso é o mais importante agora, não é? Bolsonaro é um perigo sanitário, como disse o vizinho da Cecília, né? Bolsonaro é uma pessoa que, infelizmente, a gente não consegue de nenhuma maneira entender o próximo segundo de Bolsonaro, né? A gente não tem confiança num chefe de nação. Quando a gente não tem confiança num chefe de nação, seja qual for o partido, aí eu não estou falando de ideologias políticas ou de linhas políticas, mas seja qual for o partido, minimamente, mesmo quando a gente discorda com a ideologia ou com o partido daquele chefe de nação, a gente precisa ter confiança no chefe de nação. Infelizmente, Bolsonaro nos inspira tudo menos confiança, tudo de ruim menos confiança. Então, né, a verdade seja dita, não tem como a gente não aqui fazer as críticas ao presidente. Às vezes a gente brinca aqui um pouco para dar uma descontraída também, para baixar um pouco o ritmo, não é? A gente está quarentenado, todo mundo trabalhando dentro de casa. Nós três que estamos aqui temos os nossos trabalhos formais, temos os nossos filhos, né, temos os nossos amigos, temos a nossa família, e a gente exige respeito também nesse momento, né, em que a gente está fazendo um trabalho de informação para uma camada da população. Quem não gosta desse programa, quem não gosta dos jornalistas livres, quem acha que nós somos isso ou aquilo, é só clicar no botão bloquear esta página, não quero mais ver, o que tiver que ser aí, e cai fora. É simples assim. Então, quem quiser também e discorde de nós, da nossa linha, das defesas que fazemos aqui desde a Fundação dos Jornalistas Livres, e quiser debater, mesmo sendo contrário às nossas ideias, é muito bem-vindo. Afinal de contas, o processo democrático é feito disso, né, de concordâncias e discordâncias. Então, eu acho que com isso a gente pode encerrar, pedir que as pessoas se inscrevam, para quem está no YouTube, toque o sininho, se inscreva no canal, possa comentar e o que quiser, compartilhar esses vídeos, enfim, lavar muito bem as mãos e ficar quarentenado para quem pode ficar quarentenado, né? Para quem pode ficar nas suas casas, se cuidar, e vamos vencer essa pandemia. É isso aí, gente. É isso aí, gente. Tchau, tchau, gente. Tchau, gente. Boa noite. Boa noite.